Olá, vamos continuar a falar então sobre avivamento. As características que acontecem antes, durante e depois do avivamento. Em primeiro lugar, antes de acontecer um avivamento, você vai perceber que a igreja está fria, a sociedade está muito decadente, há uma frieza espiritual geral. Esse ambiente de caos espiritual, ele é o leito onde o avivamento vai acontecer. Por isso o nome é avivamento, a vida vai tomar conta. É uma época de trevas na sociedade. É uma época de frieza na igreja. Em todas as histórias dos avivamentos, você vai notar que ele aconteceu porque o povo de Deus estava frio, estava longe de Deus e a sociedade estava terrivelmente corrompida. Segundo lugar, oração. Meus irmãos, não existe avivamento sem oração. A oração, ela precede o avivamento. Há avivamentos que aconteceram com uma pessoa orando, na Irlanda do Norte. O irmão lá orando sozinho. Depois se juntou a ele mais 2 irmãos, ficaram 3. Nas Ilhas Hébridas, 2 irmãs. Na Rua Azusa, um grupo de irmãos. Sempre vai ter gente orando antes. Há um movimento de oração, de clamor a Deus por vivificação. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva-nos, ó Deus. Se nós não estamos orando ainda por um avivamento, é porque nós estamos contentes com aquilo que nós estamos vivendo. Estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo. É preciso ter necessidade de avivamento. Se eu não sentir necessidade, eu não vou orar por isso. E em todos os avivamentos que aconteceram, o povo de Deus clamou antes. O povo de Deus orou antes. O grande avivamento que houve nos dias de Esdras, Esdras orou. Esdras clamou ao Senhor, arrancou os cabelos da cabeça, arrancou a barba, colocou roupa de saco, cinza na cabeça, externando a sua tristeza em relação ao pecado da nação. E aí a nação, olhando o clamor de Esdras, se une a ele, se arrependem e acontece um grande avivamento nos dias de Esdras. Outra coisa importante também, que é uma característica dos avivamentos. Líderes são avivados. Os líderes são incendiados. Você vai ver que em todos os avivamentos, os líderes dos avivamentos são homens e mulheres incendiados por Deus. Evan Roberts, no país de Gales, incendiado por Deus. Ele fala para as pessoas: clame por um avivamento. Comece a orar por um avivamento. Mas ele estava cheio de Deus. John Wesley e George Whitefield estavam cheios de Deus. Jonathan Edwards, cheio de Deus. Homens, líderes, estão incendiados. Você não vai encontrar líderes de avivamento frios. Pelo contrário, eles são os primeiros a serem incendiados por Deus. Nesse período em que acontecem os avivamentos, nós vamos ver que as músicas que são cantadas, elas são diferentes. Elas vão ganhar letras maravilhosas. Canções serão escritas nessa época que vão falar da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus, da pessoa de Deus. Serão canções que vão tocar profundamente o nosso coração. Nesse movimento de avivamento também, há um movimento de leigos, de gente que não estudou teologia, gente simples,
que depois do avivamento sai pregando o evangelho. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Você vai ver mulheres participando do avivamento, tendo até participação ativa no avivamento, como no país de Gales. Você vai ver negros, no contexto da Rua Azusa, o líder foi William Seymour, era um negro. Crianças, ou seja, aquela parte da sociedade que muitas vezes sofria ou sofre uma discriminação, eles são parte ativas do avivamento. Há um fim de preconceito, de barreiras sociais são quebradas em épocas de avivamento. É uma coisa tremenda o que acontece. Outra coisa, durante os avivamentos há muita incerteza, dúvidas, principalmente porque acontecem muitos fenômenos, coisas sobrenaturais. Pessoas desmaiam, as pessoas gritam, elas choram alto, elas sentem uma convicção de pecado tão grande que elas gritam, elas choram, elas deitam no chão, elas rolam no chão, elas têm transes, onde elas ficam clamando a Deus. Gente, é algo sobrenatural. O avivamento é algo extraordinário. E como resultado do avivamento, acontece um movimento de missões muito forte. Então a gente vê que o avivamento é quando Deus pega a igreja, chacoalha ela, acorda ela, e aí ela sai para missões. E aí ela vai cumprir o ID de Jesus. É como se você estivesse dentro de um liquidificador. É algo tremendo, fortíssimo da parte de Deus. Grandes movimentos missionários surgiram de todos os avivamentos da história. E há também uma expectativa escatológica em cada avivamento. E em tempos de avivamento, fala-se muito na vinda de Jesus, no arrebatamento. Fala-se muito em ir morar com Jesus, da nossa pátria celeste, da nossa esperança que é estar com Cristo. Isso é muito presente em todos os avivamentos. E por fim, nenhum avivamento é igual ao outro. Sempre tem uma novidade, uma coisa diferente. Algo que não aconteceu em Gales, aconteceu na Ilha Hébridas. Algo que não aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Irlanda do Norte. Então, há peculiaridades em cada avivamento. E a partir do nosso próximo encontro, a gente já vai começar a falar sobre avivamentos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Até lá!